Gravando. Iniciando. Paz e bem a todos. Olá. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Proclamação do evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi? Quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar, príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Paz e bem a todos. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Este evangelho de hoje tem como figura principal essa pequena discussão, essa perseguição, melhor dizendo, dos fariseus com Jesus Cristo e seus discípulos. Jesus e seus discípulos andavam nos campos e tiveram fome, seus discípulos tiveram fome e colheram as espigas. O que não tinha um problema, tendo em vista, claro, que o sábado não é uma regra. Deus não fez o sábado com o intuito de ser uma regra, um peso, um fardo para os seus filhos, e sim com a ideia de ser um descanso, um dia para dar graças a Deus. O que nós cristãos hoje temos como domingo, os fariseus, os judeus, tinham o sábado, que era o seu Shabat, que era o dia do descanso. Nós cristãos, por causa da ressurreição de nosso Jesus Cristo, o 8º dia, às vezes nós falamos assim, o domingo é o dia da recreação. Por isso que nós temos o domingo como sendo o dia santo do Senhor. Mas voltando ao Shabat. Os fariseus, eles estudaram as leis, eles se debruçaram tanto nas leis que, por causa da sua corrupção, por causa do seu farisaísmo, né? Hoje nós temos esse termo. Farisaísmo é o quê? É colocar um fardo muito pesado sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que querem seguir essa lei de Deus, e eles próprios não conseguem carregar esse fardo. O exemplo disso, que eu escutei hoje mais cedo em uma homilia, é que dentro das leis do Shabat, os fariseus não poderiam estar ali, nesse local onde Jesus e seus discípulos estavam. Por quê? Porque eles não podiam dar uma certa quantidade de passos durante o dia. Ou seja, eles não podiam andar muito. E no momento em que eles estão seguindo Jesus e seus discípulos, provavelmente com a intenção já de espiar, já de observar-lhes e buscar alguma coisa para machucar, para prejudicar Jesus e seus discípulos, contrariar. Assim como em outros episódios, os fariseus também querem fazer isso. Mas nesse episódio, eles mostram o quanto eles eram hipócritas. Eles buscavam criticar Jesus, buscavam criticar seus discípulos, buscavam ofender a Jesus Cristo, criticando aos seus discípulos. Então eles os perseguiram, mas eles próprios caíram na própria armadilha, nas leis do Shabat. Eles próprios, os fariseus, no momento em que perseguiram Jesus, buscando alguma coisa para acusar, caíram e tropeçaram neste mandamento de não dar uma quantidade muito grande de passos durante o Shabat. Esse é o primeiro ponto. Como que os fariseus, buscando alguma coisa para pegar no pé de Jesus, eles próprios caíram na sua própria armadilha. O segundo ponto, e talvez o mais importante, com toda humildade eu falo isso, é que Jesus Cristo é o Filho do Homem, Jesus Cristo é o Senhor do Shabat. Jesus é o Senhor do sábado, também do sábado. Na parte final do Evangelho, versículo 28, Jesus Cristo diz: E
para dizer tudo, ou seja, para completar toda a sua evangelização para com aqueles fariseus. Jesus, que é tão misericordioso que não partiu para dizer logo que eles eram hipócritas ou coisas do tipo, como muitos de nós, eu mesmo, eu provavelmente não teria tanta paciência como Jesus. Mas enfim, Jesus Cristo foi misericordioso e ainda buscou evangelizá-los e ensiná-los o verdadeiro sentido do sábado, que não é o Filho do Homem, não é o cristão, não é o judeu servir ao sábado, mas o sábado servir ao judeu. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e o sábado utilizou para descansar. Não para criar um peso a mais para esse povo que durante 6 dias da semana já trabalhava tanto. E os fariseus, eles se perderam muito nisso, no real sentido da lei, no coração, no amor de Deus através da lei. Nos Salmos, Salmo 118, por exemplo, que é o maior salmo que nós temos, 118, 119, em algumas bíblias, em algumas versões, ele fala sobre como que é amável, como que é adorável as leis do Senhor, os seus códigos, os seus mandamentos, porque não é algo que é feito para julgar, não é algo que é feito para esmagar o cristão, não é algo feito para esmagar o Filho de Deus, mas para exaltá-lo, para servi-lo. E Jesus Cristo mostrou isso, que com a graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, todos nós como igreja, todos nós como igreja católica, como cristãos e filhos de Deus, possamos sempre ter isso em mente e em nossos corações. Jesus Cristo é o Senhor do sábado, da segunda, do domingo, da terça, da quarta, da quinta, de todos os dias de nossa vida. Que todas essas leis, todas essas coisas que são importantes realmente, possam servir para nos direcionar a Jesus Cristo, que de todas as coisas da nossa vida, Ele é o mais importante e Ele é o centro das nossas vidas. Nunca percamos isso do centro para que não nos tornemos hipócritas, para que não apontemos o pecado do outro e caiamos nós mesmos na tentação do inimigo. Que nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteja em nossos corações e no centro de nossas vidas e de todos os dias de nossa vida. Amém. Paz e bem a todos e até amanhã, irmãos.